Ai, que frio! 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 Oh, que frio! Eu não gosto de frio. Oi, ação! Olá, como vai você? Está bem? Eu tô bem. Espero que você esteja bem também, porque o tema de hoje é muito legal, é muito interessante. Professor, para de ficar falando sobre o tema e fala logo que é ele. Senhores e senhoras, era uma vez o quinhentismo, era uma vez o Brasil, era uma vez o quinhentismo no Brasil. Professor, esse quinhentismo aí de alguma forma está associado a 1500? Porque eu tô vendo aí esse pano de fundo do seu slide, parece que tem umas caravelas portuguesas chegando nas margens brasileiras. Parece que os indígenas que aqui habitavam estavam um pouco espantados, porque chegou uns caras esquisitos, com umas roupas esquisitas, brilhantes, e com uns chapéu bobo, e tem um barquinho, uns barcão lá no fundo. Professor, o que é isso? O que é esse primeiro contato? O que o senhor quer dizer com isso e de que forma esse assunto está relacionado à literatura? Senhores e senhoras, para quem notou que esse é o primeiro contato representado por meio de uma pintura entre europeus, para ser mais específico, português, e os indígenas que habitam onde hoje é o Brasil, você está corretíssimo e o tema de hoje tem tudo a ver com isso. E moços e moças, questão para vocês com o Germinho estupefato. Não sabe quem é o Germinho? Então você não tem infância. Reveja a sua infância. Crianças, eis a questão de Germinho Carteiro para vocês. Informar, o trabalho com a informação pode ser uma arte? Até que ponto a informação pode ser artística? Professor, eu ouvi dizer que o jornalista tem por obrigação ser o mais objetivo possível. Nada de colocar subjetividade em cima da informação, porque senão ela vem carregada de intencionalidades e tá errado isso aí. O jornalista tem que ser imparcial. Aquele que informa tem que ser imparcial. A informação tem que ser 100% precisa. Nada de romanceios e firulas e nisso não pode. Crianças e crianças, adianto para a tristeza de vocês que imparcialidade total é um segredo para vocês. É impossível! Isso não existe! E o ato de informar pode sim estar associado ao campo da arte, senhores. Concordo com quem acredita que quanto mais subjetividade adicionarmos à informação, mais carregada de subjetivismos e pessoalidades estará aquela informação. No entanto, é muito difícil, se não impossível, torná-la ao menos próxima da imparcialidade. Assim sendo, por que não juntar as duas coisinhas? Mas antes da gente falar desse casamento aparentemente improvável, a gente precisa falar do contexto histórico-cultural, no qual encontra-se circunscrito o nosso período de estudo de hoje. E, para falar desse contexto, eu tenho que fazer uma perguntinha para os senhores. O correto é descoberta ou achamento do Brasil? Eis a questão de $1 milhão e um gole de café agora, hein? Calma aí. Ai, café gostoso. Crianças, achamento ou descoberta? O Brasil foi descoberto ou ele foi achado? Professor Cristóvão Colombo chegou antes do Pedro Álvares Cabral. De fato, senhores, de fato. Mas tanto no caso dele quanto no de Pedro Álvares Cabral, as regiões onde cada um deles chegou foi descoberta ou foi achada? Será que é possível descobrir um local no qual já havia pessoas? Será justo dizer que tal região foi descoberta? É a primeira vez que a civilização pisa lá. Mas já tinha gente lá? Ou será que por parte dos europeus, eis que o Brasil foi achado? Senhores,
É um tanto quanto injusto partir do pressuposto de que o Brasil e as Américas foram descobertas. De forma nenhuma. Havia gente vivendo aqui há séculos, há milênios. Nada de descobrimentos, mas sim achamentos. Foi o primeiro contato entre duas culturas diferentes e, como eu acabei de falar, duas culturas diferentes. Uma bastante múltipla e diversificada já existia aqui. Nada de descoberta, não quero ver nenhum dos senhores colocando o Brasil foi descoberto na redação de vocês. Tá errado, é injusto. Achamento. Optem por esse termo. O Brasil foi achado e não descoberto. Professor é só uma palavra. Senhores, as palavras têm peso, muito peso e carga simbólica. Crianças e crianços, agora falando sobre aquele casamento improvável entre informação e arte. E para falar do mesmo, impossível não tratar disso aqui. Em se tratando do Brasil, especificamente no século XVI... professor, mas 16 não era o ano 1500? Então, século XVI refere-se a 1501 em diante. Lembrem-se disso, seus cabeças de bagre. Crianças. Nesse período, nesse local, nós podemos elencar e nos aprofundarmos, e a gente vai fazer isso aqui agora, em dois tipos literários. Primeiro deles, a literatura de informação, ou de viagens, se preferir, e a literatura de catequese, ou jesuítica, se preferir. Aí, como pano de fundo, uma pintura de Victor Meirelles, referente à primeira missa no Brasil. Olha só quem está assistindo principalmente a essa celebração, se não indígenas. Que legal. Olha que legal. Nossa, professor, então essa literatura vai estar envolvendo duas culturas diferentes. Os indígenas, lembrando que os indígenas são eles próprios culturas bastante diversas. Não há o índio de forma abrangente nesse sentido, não. Há tribos indígenas com diferentes línguas, culturas, costumes, jeitos, etc, etc, etc. E os portugueses, tá? Essa tribo em específico e esse grupo de navegadores em específico tiveram esse contato e a missa envolve duas culturas especificamente precisas. Mas não realizemos generalizações, de forma a não sermos injustos e não simplificar demais as coisas. Professor, por que você está alertando a gente disso? Porque, galerinha, como vocês verão, a literatura de informação, a literatura de catequese vai trazer elementos bastante precisos quanto à diversificação das tribos indígenas. Em determinados momentos, há inclusive a utilização dessa literatura para fomentar, ou seja, usar um termo mais das ruas, colocar a lenha na fogueira para estimular a treta entre tribos diferentes. Professor, que coisa feia, literatura sendo usada para atiçar brigas? Vocês vão ver isso já já. Criancinhas, lembra que eu falei para vocês um pouquinho sobre informação, um pouco sobre arte? Por que não falarmos da Carta de Caminha? Caminha, o Pero Vaz de Caminha, professor? Esse mesmo, que junto a Pedro Álvares Cabral, foi um dos primeiros europeus a desembarcarem aqui em solo, onde hoje viria a ser o Brasil. E essa cartinha elaborada por ele pode ser entendida como a certidão de nascimento do Brasil enquanto país, do Brasil enquanto unidade territorial, tá? Moços e moças, essa carta do Caminha, eu ia falar Caminha, é bastante interessante porque ela apresenta duas perspectivas, as de um informante e a de um colonizador, pois essas duas perspectivas estavam circunscritas aos interesses, aos propósitos de Caminha e o resto da tripulação aqui no Brasil. Por quê, professor? Porque como informante, ele, como o próprio nome já diz, informou o rei sobre os costumes indígenas. Afinal de contas, quem está financiando aquela bagaça é o rei. Ou seja, ele quer um relatório, ele gastou tanto dinheiro para quê? Alguém precisa explicar para ele o que foi encontrado, há pessoas lá, como elas são, o que elas fazem, o que elas comem, o que elas dormem, enfim, etc, etc, etc.
Eis a perspectiva do informante. E também, como eu já adiantei, a de colonizador, na qual Caminha reforçou aquele tripé, no qual se sustentava uma empresa, um empreendimento colonial português. Professor, tripé são 3 elementos que sustentam uma ideia. Que elementos são esses que, de certa forma, ou de todas as formas, busca legitimar a colonização aqui no Brasil? O primeiro pé é a imposição ideológica, segundo é o domínio político, a terceira é a exploração econômica. Por meio desses 3 caminhos, chega-se à colonização plena e, ao fazer o investimento do rei, valer a pena. Professor, que cruel, que terrível! Sim, senhores, a perspectiva colonizadora hoje é ultrapassada e mal vista, mas naquele período era vista como uma oportunidade de negócio, um empreendimento, como o próprio tópico assim o chamou, e nada mais, nada menos do que um jogo comercial. Quer saber mais? Quer conhecer mais? Assista ao próximo bloco, que eu te espero lá.